Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez trazendo uma reflexão da palavra de Deus. Aqui perto do prédio tá tendo uma construção, então possa ser que você escute alguns barulhos aí, mas eu não podia deixar de gravar, de vir aqui trazendo uma reflexão da palavra de Deus, porque é o único momento que eu tenho, né? Então eu tive que aproveitar a oportunidade, então ignore os barulhos que você possa escutar, tá bom? Então vamos lá fazer aquilo que é para ser feito, né? Então, eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Eu vi esses dias no Instagram uma pessoa que postou algo, né? Uma frase que me chamou muita atenção e eu fiquei pensando, né? Porque nós, muitos que vão assistir esse vídeo, eu acredito que já passou, ou a maioria, por essa situação. E a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: a igreja te machuca e você sai, mas o mundo te machuca e você permanece. Mas por quê? Já parou para pensar? No dia que eu vi essa frase, eu fiquei refletindo, eu falei, gente, como isso é real, né? Porque quantas vezes eu vou falar de mim, tá? Quantas vezes a Thaís, que sai da igreja por conta das pessoas que machucaram ela. Gente, como eu vivi coisas nas igrejas. Eu falo igrejas porque eu vivi, né? Eu tive só uma igreja, duas, pode-se dizer, sou na terceira agora, né? E como eu vivi, né? Todo mundo viveu, mas não é só nas igrejas. A gente quer colocar culpa na igreja, mas a gente vive coisas no trabalho, a gente vive coisas em casa, com familiares, e só que sobra sempre para a igreja. Por que que sobra sempre para a igreja? Mas antes de começar a falar desse tema, eu vou ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é resposta para tudo. Então, lá em Colossenses 3, o versículo 13 e 14, a palavra de Deus diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, a palavra de Deus deixa bem claro que devemos suportar uns aos outros e perdoar. E por que será que quando a gente se depara no ambiente de igreja, a gente machuca as pessoas e sai machucado? Por que que a gente quer sair? E o mundo, todos os dias, o mundo quando fala, gente, são as situações que a gente passa, é o trabalho. Por que que ninguém pede demissão do trabalho? Ah, que lindo! Meu chefe brigou comigo, meu colega não gosta de mim, não fala comigo, ele fala mal, vou sair do trabalho. Não, a gente não faz isso no trabalho, sabe por quê? Porque no trabalho a gente recebe salário, tá? A gente recebe salário. E por que que dentro da igreja a gente... por quê? Porque não recebe salário, porque nós não recebemos salários, porque estamos lá por amor, não por obrigação. Então a gente é machucadinho, vou sair da igreja porque a igreja me machucou, porque as pessoas me machucaram. E eu tô falando de algo que eu vivi. Eu não tô falando de algo aqui que, eu tô falando porque eu quero falar. Não, eu tô falando de algo que eu vivi. Sabe, eu tenho 11 anos de cristã, eu tô na terceira igreja, mas não é por conflitos não, ok? Eu não tô na terceira igreja porque eu saí por briga, isso e aquilo não, né? Pra quem não me conhece, não sabe. Eu saí porque realmente, né, o tempo lá acabou, Deus falou conosco, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas... a igreja, as pessoas, nós somos pessoas que ferimos os outros. Nós ferimos e somos feridos. E eu tive muito esse embate durante esses 11 anos de cristã, que eu quis por diversas vezes sair da igreja. E muitas vezes, se eu tivesse saído das igrejas, eu congreguei também em uma outra igreja durante um ano, também não saí por causa de conflito. Embora quando eu saí na época da igreja que eu tava, anos atrás, eu passei eu passei uns 8 meses em outra igreja, eu tava assim um pouco machucada, né, com a igreja, mas não foi porque, exatamente porque aconteceu a situação, não, porque realmente precisava ter um tempo e tal, teve outras questões, né, precisava, e depois eu voltei de cabeça erguida, e quando saí super bem, tanto é que eu amo essa igreja, amo esses pastores, essas pessoas, glória a Deus por isso, as portas são abertas tanto daqui tanto quanto de lá, mas enfim, focando no tema, por que que a gente às vezes fala mal da igreja, a gente sai das igrejas falando mal dos pastores, das pessoas que muitas vezes foram causados por nós. Então, durante muito tempo, eu tive muito esse conflito, né, com as igrejas.
com a igreja, né? Vou falar mais específica que eu congreguei, porque eu tive problemas lá e eu queria sair. E eu tinha pessoas ao meu redor que falavam assim, Thaís, então pede demissão do seu trabalho. Você já teve conflito lá? Eu falei, já. Já teve pessoas lá que você não gosta? Já. Já teve desentendimento? Já. Já teve problema? Já. E por que você não pede demissão? E por que na igreja qualquer coisinha você quer sair? Né? Uma pessoa me confrontou muito nessa questão, anos atrás. E uma dessas pessoas que me confrontou foi meu marido. Ele falava assim, porque lá no trabalho, quando acontece alguma coisa, você fica, porque tem salário. E por que na igreja tem que ser diferente? Entendeu? Por que na igreja qualquer conflito? Então, nós precisamos suportar uns aos outros. Gente, é difícil. Eu passei por uma situação que eu falei assim, né? Não vou culpar as pessoas, a gente tem que olhar para nós. Eu falei assim, não fico mais, eu quero sair. Não. Gente, a igreja não tem culpa. A igreja de Cristo não tem culpa. Muitas vezes os problemas causados na igreja são por nós. Nas igrejas, nos locais, não é só a igreja, nos locais que nós participamos, tem pessoas que não gostam da gente, que fala. Jesus não agradou a todos, quem é eu e você para agradar? Então eu passei momentos na minha vida que eu falava, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, não gosto disso. Mas você tá na igreja por causa deles ou por causa de Cristo? Eu vi uma história, né, de uma pessoa, eu não lembro exatamente onde eu vi essa história, mas eu já vi várias pessoas comentando, inclusive eu já vi pessoas comentando em pregação, que eu não sei se é exatamente essa história, mas eu vou falar da forma que eu entendi, né, que eu me lembre, na verdade. Uma pessoa estava andando na igreja, é uma história, né, com um copo de água. E tinha várias pessoas lá, vários conflitos, várias coisas acontecendo. E ela estava com um copo de água, deram uma missão para ela percorrer toda a igreja com aquele copo de água sem derramar uma gota d'água. E aí ela começou a andar e, né, foi desafiada, ela aceitou o desafio. E aí perguntaram para ela assim, tu viu a roupa da irmã? Tu viu isso? Tu viu aquilo? Começaram a fazer várias perguntas. Aí ela falou assim, não, tu viu isso? Não, você viu aquilo? Não, se aconteceu aquilo? Não vi, gente, mas aconteceu tudo isso, por que eu não vi? Aí a resposta é, porque ela estava focada em não derramar aquela água do copo. Ou seja, se o nosso objetivo dentro da igreja é Cristo, nós nunca vamos ser feridos. Lógico, gente, desentendimento tem, problemas tem, todos os locais nós temos problemas, mas quando a gente coloca o nosso foco em Cristo Jesus, tudo se torna mais leve, sabe? Nossa, eu tinha momentos em que eu falava, meu Deus, me tira dessa igreja, desse lugar, que eu não quero mais ficar aqui com essas pessoas. Mas são meus irmãos em Cristo, gente. Eu vou dizer que eu amo todas as pessoas nos lugares que eu estive? Não, vou ser hipócrita. Mas eu tenho que perdoar, eu tenho que respeitar, entendeu? Eu tenho que ter carinho por essas pessoas, apesar delas não merecer, apesar de nós não merecermos, porque às vezes tem pessoas que olham pra gente e falam assim, nossa, eu não suporto aquela pessoa, e às vezes você não fez nada, e você se sente mal por aquilo, mas o que a gente pode fazer a não ser respeitar, amar, cuidar, entendeu? Às vezes a gente não vai gostar das pessoas, mas a gente tem que respeitar, entendeu? A gente tem que falar com as pessoas. Eu chego em locais que as pessoas não falam comigo e eu faço diferente. Não, vou lá dar um Pai do Senhor, gosto de abraçar e tudo, mas eu vejo que a pessoa não quer, tudo bem, tá tranquilo, entendeu? Então, durante muito tempo eu tive muito esse embate de conflitos. Porque fulano não gosta de mim, não vou mais pra igreja. Até que eu fui moída para subir um novo nível espiritual em Cristo. Eu fui moída, eu fui assim, apedrejada, e Cristo me provou e falou, seu amor está em homens ou seu amor está em mim? A sua esperança está nos homens ou está em mim? Porque se eu não suporto o meu irmão que eu vejo, se eu não amo meu irmão que eu vejo, veja lá Cristo, entendeu? Veja lá Cristo que eu não vejo, que eu não vejo Jesus. Então, é necessário sim suportar. E a gente só vai sair dos lugares que a gente está quando a gente aprende a perdoar, a amar, que a palavra de Deus diz aqui em Colossenses. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Não tem como eu falar assim, eu não amo meu irmão. Pode ser que eu não ame, que eu não gosto, mas eu peço para o Senhor. Gente, mas como eu fiz isso uma época da minha vida? Eu pegava assim, nomes de pessoas assim, e fulano e e orava até, se a pessoa não gosta de mim, se não fala, problema. Mas Deus me ensinou que a gente precisa viver em comunhão, porque lá no céu eu não vou poder olhar pra Beltrana, que não gosta de mim, que falou, que fez isso e aquilo, ou que eu falei dela, nossa, tu viu, fulano tá ali, eu passar ali não passo.
Pode ser sim que a gente tem pessoas que a gente gosta mais, tem pessoas ali que a gente teve conflito, poxa, mas a gente é obrigado, o mínimo é respeitar. E se essa pessoa precisar um dia de você, de mim, de nós, estender a mão. Então, a partir do momento que eu aprendi isso, minha vida mudou, minha vida espiritual mudou. E foi assim que eu consegui sair de uma igreja, de um local que eu amava, né? Com tudo resolvido. A gente precisa resolver os conflitos antes de sair dos locais. Entendeu? Antes de se despedir de locais, de pessoas, a gente precisa aprender a conviver com essas diferenças. Gente, dói, não vou mentir. Tem lugares que eu volto assim, que eu falo, poxa, fulano não me recebeu bem. Poxa, eu gosto tanto desse lugar, mas você viu fulano... Opa, Jesus falou, opa, vem cá, querida. Opa, volta aqui pro mundo real. Lá no céu não tem como você... Ai, não gosto dessa fulana, nem vai pro céu. Entendeu? Às vezes a gente não gosta das pessoas, mas a gente tem que respeitar. Tem que suportar, a palavra de Deus, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos, é difícil? É. Tem hora que você quer esganar a pessoa, quer, mas vai fazer o quê? Vai tratar ela diferente. Olha, a melhor forma de seus inimigos pararem de perseguir você, eu fiz esse teste em um lugar e deu certo. É você abraçar. É você falar, vai chegar um tempo que essa pessoa, ela pode até falar mal de você e não gostar, mas ela vai parar de perseguir. Foi assim que eu parei de ser perseguida por algumas pessoas, entendeu? Foi assim, é assim. Cristo, ele era perseguido por onde ele passava, mas ele tratava todos bem, entendeu? Vai ter dia que a gente não vai querer falar, vai estar mais na nossa, vai, mas o importante é a gente perdoar as pessoas, sabe? Perdoar não quer dizer esquecer, eu já falei isso em alguns vídeos. Mas perdoar significa olhe pra frente. Perdoe o seu irmão, se for necessário, ele te pediu alguma ajuda. Ajude. Nossa, como eu passei isso num lugar. E, tipo assim, antes de eu sair de lugares, eu tive que ajudar pessoas. Eu ajudei com prazer. Eu tive que comunicar, conversar, falar, fazer. E eu fiz com prazer. Entendeu? A gente tem que quebrar, tem que deixar o passado, as coisas que para trás ficaram no passado. É necessário prosseguir para o alvo, que o alvo é Cristo. Então a gente tem uma expectativa dentro da igreja que as pessoas têm que isso e aquilo. Não, Jesus que tem. Você tem que agradar a Cristo e amar as pessoas. A gente tem que perdoar, sabe? A gente tem que pedir para Deus nos restaurar diariamente, perseverar na fé, sabe? Não é falar, porque a igreja me machucou, eu vou sair dela. Sabe, tem muito contraste entre o mundo e a igreja. No mundo, as pessoas te machucam, te desprezam e você continua lá. Você continua no seu trabalho, continua em alguns locais, você continua. E por que na igreja a gente tem que fazer isso? Porque a gente não recebe o salário, nossa recompensa vem do Pai. Sabe, eu quero nesse vídeo te encorajar. Se você está na sua igreja, é uma igreja que tem palavra, os pastores são íntegros, que isso é importante sim. Mas você tem conflito com os irmãos? Peça para Deus. Fala assim, eu não quero deixar nenhum inimigo. Às vezes, algumas conversas não vai ser necessárias, às vezes não vai resolver, na verdade. Às vezes a gente precisa conversar com as pessoas, resolver, mas tem gente que não vai mudar a opinião dela sobre você. E o que você vai fazer? Começa a dar oi, tudo bem, como é que você vai e tal. Começa a tratar a pessoa diferente que ela vai parar de perseguir você. Talvez ela vai te amar? Não. Talvez ela não vai te amar. Mas e daí? Fala com ela, dê um abraço nela. Gente, eu já quebrei inimigo assim, abraçando. Eu falei, não fala comigo, peraí, eu vou lá dar um abraço. E vai quebrar e funciona. Cheia de orgulho, mas fui lá, abracei. Então, tem coisas que quebram. As nossas atitudes, ela pode mudar as pessoas ao nosso redor. Às vezes não é fácil fazer isso, mas é necessário. Então, quero dizer pra você, o mundo pode te machucar, mas Cristo te restaura. Não saia da igreja, do lugar que você tá por causa das pessoas, sabe por quê? Você vai sair dessa igreja, meu amigo, minha amiga, porque você tem conflito com as pessoas? Me desculpa, mas lá na outra igreja vai ser do mesmo jeito, tá? Me desculpa falar a verdade, porque o problema às vezes não tá na igreja, tá em você. A igreja não mudou, quem mudou foi eu com as atitudes com as pessoas. Se fala, se não deixa falar, problema. Mas eu mudei minhas atitudes e a partir disso a igreja mudou, o clima mudou, entendeu? Conflito sempre vamos ter nas igrejas locais que nós passamos, sempre vamos ter, mas é necessário que a gente viva em união. Quão bom é que os irmãos vivam em união. Então eu posso dizer que eu saí dos locais, se as pessoas falar que, porque ela é minha inimiga, ela não chegou em mim, não falou, eu abracei. Eu fui gentil. Olá, paz do Senhor, tudo bem? Como é que você tá? Eu abracei, eu falei. Se alguém falar, porque ela não gosta, não falou, não conversou e tudo, são coisas da cabeça.
porque eu fiz a minha parte. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Às vezes falho do jeito que somos, mas nós tentamos dar o nosso melhor. E o nosso melhor é, independente das circunstâncias, resolver os problemas. Resolver de onde a gente sair, resolver os problemas, porque Cristo quer a paz. É a paz de Cristo que nos une, porque lá no céu não vai ter como eu desfiar do fulano da fulana. Se o fulano a fulano quer falar, tudo bem, mas lá no céu ele vai ter que me abraçar, porque nós somos um só corpo em Cristo Jesus, amém? Eu quero deixar essa reflexão para você, que Deus te abençoe. Mande esse vídeo para os seus amigos. Comenta aqui no vídeo se você já passou por algo dentro da igreja. Não precisa expor o nome da pessoa, não precisa expor o nome da igreja, mas comenta aí. Olha, Thaís, também passei por isso e isso na igreja. Mude a sua visão, porque quando você muda a visão, as coisas ao seu redor vão mudar, pode ter certeza. Se inscreva no meu canal, deixe um comentário, que Deus te abençoe e até mais.